pastor dela, já falecido, Alcir Manuel dos Santos, e trabalhamos juntos ali. Essa menina é uma bênção, Amém. É uma estudiosa da palavra do Senhor. Se não fosse, eu não indicaria para pegar no meu lugar, né? Então ela está com essa responsabilidade. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus já deu uma palavra para ela, e Ele vai abrir a porta da palavra, e seremos abençoados nessa noite pela ministração da palavra do Senhor que fará a diaconisa Alexa. Amém? Amém. A paz do Senhor para todos. Amém. Eu me encontro muito feliz nessa noite de poder estar aqui com vocês. Como antecedeu o nosso pastor Júnior, ele nos fez esse convite na quinta-feira, e eu comecei a pedir ao Senhor o que Ele queria que eu falasse, né? Neste lugar, o que Ele queria, qual era a mensagem que Ele queria falar conosco, né? Não algo que eu passasse para a igreja, mas algo que Ele me desse no meu coração. Aleluia. E confesso para os irmãos que foi assim, momentos muito difíceis. E eu estudando, e eu falei, Senhor, o que Tu queres naquele lugar? Louvado seja o nome do Senhor. É um culto pré-congresso para mulheres, né, como foi antecedido pelo pastor presidente. Também quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Seja bem-vinda, querida. Ministerial, que Deus possa abençoar, que seja um ano de renovação para vocês. E o Senhor começou a me dar algo, e eu fui colocando ali. E vamos ver o que Ele tem. Grande é a responsabilidade de estar substituindo o pastor. E vamos ver o que o Senhor tem para nós nessa noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos 2. Marcos 2. A partir, nós vamos ler o 22 de Marcos 2. Todos encontraram? Amém? E diz assim: E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres, e encontra-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Aleluia. Você pode glorificar ao Senhor por esta palavra? Aleluia. E eu conversando com o Senhor Jesus, eu perguntava a Ele o que Ele queria que eu falasse aqui neste lugar, o que Ele queria falar comigo lá no meu quarto. E Deus falava para mim que para que nós sejamos odres novos, para ter vinho novo, precisa de alguns conceitos para a minha vida e para a sua vida. Precisa de algumas situações para que nós possamos ter esse novo, ser esse novo. E esse que o ódio, louvado seja o nome do Senhor, é um recipiente a qual eles colocavam um líquido, água, vinho, leite, etc. Tinha que colocar algo dentro do óleo. E hoje, irmãos, esse óleo sou eu e é você. Aleluia. E o que tem dentro desse óleo? O que nós temos permitido estar dentro deste óleo, que sou eu e são vocês. Como o Senhor, Ele pode dar algo novo para nós, se às vezes tem coisas em nós que Ele precisa tirar para que algo novo aconteça. Verdade. E às vezes nós não nos permitimos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós não permitimos essa mudança, mas queremos coisas novas do Senhor. É muito duro. Deus falou comigo: você quer ser um homem novo? Então você precisa mudar algumas coisas dentro de você. Aleluia. O que precisa ser mudado na minha vida? O que precisa ser mudado na sua vida? Queridos, nós terminamos o ano de 2016 e estamos já em março de 2017. Talvez nós temos manias de falar para Deus que vai ser tudo diferente, que nós vamos fazer tantas coisas diferentes. E
um tempo e nós continuamos a mesma coisa. Não mudamos em atitudes, em comportamentos. Louvado seja o nome do Senhor. E algo que Deus tocou no meu coração, que era para que eu falasse aqui, para que nós possamos, para que nós vamos conseguir manter-se como óbvio novo. Como manter-se como óbvio novo? A primeira situação que o Senhor, que o Espírito Santo do Senhor colocava no meu coração, precisamos ter amadurecimento pessoal. Aleluia! Quantos crentes têm amadurecimento? A líder do departamento, louvado seja o nome do Senhor, dá uma direção e batemos pezinho, dizemos que não vamos fazer. Ou uma situação que Deus te incomoda para que eu e você façamos, não vamos fazer. Falta de amadurecimento. E Deus quer algo novo. Deus quer que nós sejamos olhos novos. Ele está voltando para nos buscar. Ele não vai nos buscar de qualquer forma. Aleluia! Precisa ter uma consciência minha e sua, para que o novo de Deus, como já foi dito, possa ser derramada na nave, na igreja, em comunhão, em missão, para aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E o amadurecimento é algo doloroso. Não é verdade, queridas? Mulheres guerreiras da casa do Senhor Jesus. Deus tem usado muitas mulheres do Senhor, né? Verdade. Lindas, maravilhosas. Deus tem aberto esse espaço para nós, porque Ele sabe que o nosso coração, não desmerecendo os homens, também que o Senhor, né? Nós respeitamos, mas Deus tem esse cuidado com as mulheres da sua casa. Aleluia! Ele tem levantado você, minha querida, para fazer a diferença. E você e eu precisamos ter amadurecimento para que Deus tenha a mim na sua vida, para que aconteça. E eu me lembro de Esther. Louvado seja o nome do Senhor, de Ruth, com suas duas noras. Louvado seja Noemi com suas duas noras, Ruth e Orfa. E a Bíblia vai dizer que naquela situação seu marido morre, depois os seus filhos vêm aparecer também, ela fica só com suas duas noras. E uma das noras tem a decisão de ir embora. Ela fala, vai, pode ir, você não vai ficar aqui para morrer comigo. Mas a outra não. A outra fica ali com ele e disse, eu vou ficar com você. O teu Deus é o meu Deus. O teu Deus é o meu Deus. Amadurecimento. Aleluia! Que Deus tem para ela. Não ficar se questionando. E você sabe da história que Deus fez na vida daquelas duas mulheres. Deus honrou Ruth pelo seu posicionamento, pela sua maturidade para com Deus naquela situação. Ela podia voltar e adorar outros deuses, mas ela colocou no seu coração, não, eu vou com você, eu estou juntinho com você, nessa guerra, nessa peleja. E Deus exaltou aquelas mulheres de Deus. Aleluia! Ela casou com Boaz. Deus abençoou a sua história, mudou a sua vida pelo amadurecimento que ela teve naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor. E outra coisa que o Senhor também falava no meu coração, para que possamos como conseguir nos manter-se ódio novo, ser santo. Glória a Deus. 1 Pedro 16. Porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Aleluia! Deus é santo. Glória a Deus! Deus é santo. Aleluia! Oh, aleluia! E Ele quer isso de nós. É a palavra dEle. E santidade, irmãos, não é você ser melhor do que o seu irmão. Não é isso. É uma separação para com Deus. Aleluia! Só aqui dentro da igreja somos todos iguais aqui, mas
Verdade. Somos falhos, mas Ele requer de nós que nós possamos ser santo como Ele é. Aleluia. E não é de qualquer maneira, irmãos, que seremos odres novos. Para que o vinho novo, para que a excelência, para que as coisas de Deus, do que Ele tem nas nossas vidas possam descer, precisamos ter essa consciência. E quando eu falo de santo, eu me lembro de Davi. Nós sabemos que Davi errou, ele pecou. Mas algo que eu acho lindo na história de Davi é que ele não queria estar na frente. Louvado seja o nome do Senhor, em destaque. Ele travava guerras lá no campo sozinho. Louvado seja o nome do Senhor. E o seu pai nem estava aí para Davi. Porque quando Samuel entra na casa de Jessé, louvado seja o nome, enviado por Deus para ungir Davi, a Bíblia diz que o seu pai começa a chamar seus filhos e apresenta Eliabe. Olha, meus filhos, aqui Eliabe é esse. E como foi dito, nós temos muita coisa de olhar para a aparência. Não é verdade? Nós olhamos para a aparência, nós somos assim. Verdade. Mas o Senhor olha para dentro de nós. Aleluia. Para o nosso coração, para o nosso íntimo, Ele sabe o que vai lá dentro. Oh, aleluia. Mas precisa ser mexido. A mudança que precisa acontecer. E nessa situação, Davi já tinha matado o leão. Coisa linda, irmãos. Davi já tinha matado o urso lá no secreto. Ninguém sabia. Mas ele travava guerra sozinho e quietinho. E o Senhor só agindo. E no momento certo, irmãos, eu imagino que coisa linda, irmãos. Eu imagino seus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, homens de guerra, de batalha. Meu Deus. Samuel entra ali. E Deus fala, corrige Samuel. Tu não atenta para a aparência. Oh, meu Deus. Cadê o jovem? Ele pergunta, tem mais algum aí? Meu Deus. Davi vem, tem um que está lá no canto. E Davi vem e se apresenta, irmãos. Coisa linda, simplicidade. Precisamos disso nesses últimos dias. Simplicidade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, Ele vem. E Ele vem, louvado seja o nome do Senhor. E ali o óleo, o azeite, louvado seja o nome do Senhor, é derramado sobre Davi. Aleluia. E ele é ungido na frente dos seus irmãos. Eu imagino, irmãos, os irmãos sem entender. Mas era eu na guerra, eu estava aqui, era eu assim. Não, mas Deus sabia que era para ser Davi. Deus sabia que era para ser Davi. Deus tinha escolhido Davi para aquele propósito. E o que o Senhor tem falado contigo, meu irmão, minha irmã, queridas do Senhor? Para que Ele tem te chamado? Para que você venha ser frutífera, louvado seja o nome do Senhor. Para que você venha ser uma lua cheia. Aleluia. Para que possamos ser outros, novos. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos entender o que Deus tem conosco. Porque senão vai entrar o ano de 2017, se eu não contar, o ano de 2018, o ano de 2019, o ano de 2020. E vamos continuar sendo as mesmas pessoas. Com as mesmas atitudes. Porque não queremos o novo de Deus. Para o novo chegar no meu coração, na minha vida, louvado seja o nome do Senhor, eu preciso permitir. E eu preciso ser um vaso nas mãos do oleiro. Aleluia. E não queremos ultimamente. Oh, glória a Deus. Queremos bênçãos. Vamos ter bênçãos, porque o nosso Pai é o dono da bênção. Aleluia. Não turbe o teu coração se a bênção não chegou, mas ela está a caminho. Aleluia. Espera só mais um pouquinho. Mas não murmura, não. Fica com a boca caladinha, quietinho, crendo que o teu Deus está agindo a teu favor. Seja
Aleluia. Queridos, igreja do Senhor. E outra coisa que o Senhor falava no meu coração: vigiar. Vigiar. Meu Deus. Significado de vigiar é estar alerta, observar atentamente, fiscalizar, examinar-se. As virgens eram 5 loucas e 5 prudentes. 5 tinham azeite e 5 não tinham. E o esposo chama, chegou a hora, e só 5 estavam preparados para aquele momento. Meu Deus. E as outras eram loucas, estavam dispersas na casa do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer que nos últimos dias dele na face da terra nós possamos ter azeite. E sabe o que acontece, irmãos? Nós entramos na casa do Senhor hoje, que é o culto de domingo. Nós nos enchemos e depois achamos que em casa não precisamos ler a Bíblia, orar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus quer um compromisso nosso. Deus quer mais de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer nos levar além. Outros do Senhor. Precisamos ter reserva de Deus para suportarmos o que está por vir. Queridos, vida de crente é bênção, mas também temos lutas. Verdade. No mundo teremos aflições, mas temos bom ânimo. Temos que ter bom ânimo, temos aflições, mas Deus está comigo e contigo em todos os momentos. Aleluia. Ele não falha, Ele é fiel. Ele é maravilhoso. Mas precisamos vigiar. Precisamos vigiar, estar alerta no que o Senhor fala para mim e para você. O que o Senhor fala para mim e para você. Qual é a ordem do Senhor para a tua vida hoje? O que você veio fazer aqui? É um culto de domingo, nós às vezes estamos condicionados. Não é isso que Deus quer para a nossa vida, Deus quer mais. Verdade. Deus quer nos dar mais. Deus quer nos dar mais. Bênçãos sem medidas. Mas precisamos nos examinar para sermos esse homem novo, com vinho novo, que significa alegria. Aleluia. Deus quer te dar alegria, meu irmão e minha irmã. Deus quer te dar uma verdadeira alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Passamos por momentos difíceis, mas nós temos a alegria do Senhor. Aleluia. E por que vamos andar assim de cabecinha baixa? Não! Nós temos a alegria do Senhor. O Senhor é o meu pastor, é o teu pastor, e nada nos faltará. Nada nos faltará. E outra coisa que o Senhor falou para mim, para que o nosso homem, para ele manter-se novo, precisamos ter fé. Como está a minha fé? Como está a sua fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se vê. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Lembra que ousadia estava exclusa da sociedade? Louvado seja o nome do Senhor. Ela não podia viver em sociedade devido àquela enfermidade, à sua saúde. Tinha gastado o seu dinheiro todo. Mas ela soube que o mestre passaria por aqui. Aleluia. Coisa linda, gente. Ela sabia que o mestre ia passar por ali. Ela falou: é a minha última chance. Meu Deus. É a minha última chance. E a Bíblia diz que ela
Aleluia. Não era um espaço que dava para ela passar. Mas ela quebrou todo o protocolo. Ela não quis saber se ninguém ia ver ela. Ela falou, é a minha última chance. É a minha última chance. Eu quero ser outra. Meu Deus, aleluia. Oh, glória! É a minha última chance. E ela toca na alma do mestre. Irmãos, olha que coisa linda. E o toque dela foi algo tão diferente. Que para, Jesus! Que toque foi esse, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Para, Jesus! Como é que está a nossa vida diante de Deus? Como está o nosso clamor? Para parar o mestre! Era uma fé muito grande, irmãos! Parou o mestre! Sensibilizou o coração do mestre! E ele para! E seus discípulos começam a questionar: é muita gente te apertando, mestre? Não. Tem muita gente me apertando. Mas quando me tocou, saiu virtude! Aleluia. Virtude! E aí aquela mulher, irmãos, ela relata para o mestre tudo o que aconteceu na vida dela, que estava dentro dela, porque ela precisava ter óleo novo. E ela relata para o mestre. E a Bíblia vai dizer, lá no finalzinho de Marcos, que Deus fala para ela: vai, filha, a tua fé te salvou. Ser curada desse mal. E ela ganha salvação. Ela é curada, irmãos. Ela ainda ganha a salvação. Aleluia. Ela recebe a salvação do Todo-Poderoso. Que coisa mais linda. Eu fiquei impactada com isso. Ela recebe a salvação naquele momento. E quantos de nós às vezes não damos tanto valor a essa coisa linda da salvação? Verdade. Precisamos ser olhos novos. Manter-se como óleo novo. Mas precisa ter qualidade. Precisa ter alguns requisitos para que isso possa acontecer na minha e na sua vida. Para que coisas novas da parte do Senhor possam entrar dentro de nós. E o novo de Deus aconteça. E a última coisa que o Senhor colocava no meu coração é intimidade. Meu Deus. O que é intimidade? Tem várias características, mas duas chamam muito a minha atenção. Qualidade do que é íntimo e essencial. Essencial. Algo essencial. A história de Moisés, quando o Senhor Jesus, lá em Êxodo, quando Moisés, ele mata aquele egípcio, e ele sai da terra, né? E ele fica um tempo ali nas terras de Jetro, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que naquele momento ele está no monte, Jesus se apresenta numa sarça para ele. E a Bíblia vai dizer que aquela sarça, irmão, ela não se consumia. E a Bíblia vai dizer, eu vou ler para vocês. Abre aí, em Êxodo 3, por gentileza. Junto comigo. Êxodo 3, o versículo 7. Disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos exatores, porque conheci as suas dores. Deus falando para ele que ele ia agir, irmãos, porque ele tinha se compadecido da situação de Moisés. É muita intimidade, irmãos. E eu fiquei, meu Senhor, Deus, que coisa linda! É muita intimidade! Aleluia. É isso que Deus quer de nós.
Hoje Deus não precisa se revelar na sala. Nós podemos ir lá no nosso quarto, trancar a porta, fechar a porta, ajoelhar. Oh, glória a Deus! E as revelações do Pai, a intimidade dele acontecer nas nossas vidas, no quarto, ou onde quer, independente. Aleluia! Depende do seu estado, para sermos homens novos, para receber o que Deus tem para mim, para ti, meu irmão. É necessário ter intimidade. É necessário ter intimidade. É necessário ter intimidade com a palavra do Senhor, para que nós não possamos ficar confundidos, para que aquilo que o Senhor tem na minha vida e na sua vida se cumpra. Porque como Deus fez com Moisés, ele teve que cobrir o seu rosto para não ver aquele momento. Louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje Deus fala contigo, no teu coração. O seu coração é quebrantado. Deus fala contigo na sua palavra. Deus usa um profeta para falar através do profeta com você. Deus fala, mas a maior profecia é a palavra do Senhor. Aleluia! Ela não há sombra de variação, não há erro. Glória a Deus! Você vai ler a tua Bíblia. Não Glória a precisa você ligar para ninguém, não. Deus fala contigo. Tu é vaso escolhido. Oh, glória! Aleluia! Que Deus coloca amigos para interceder por nós. Mas tem momentos que somos nós e Deus. Verdade, meu Deus! Sim ou não? Você já viveu esse momento? Ou está vivendo esse momento? Mas eu quero te dizer que Deus vai te dar algo novo. Deus vai nos dar algo novo. Glória a Deus! Para que tudo isso, louvado seja o nome do Senhor. Se o que estava dentro de mim, louvado seja o nome do Senhor, se eu preciso me adequar a alguma coisa dessa, eu sou a primeira a estar aqui no altar. Porque eu preciso ser outro novo, eu preciso me manter como outro novo. Não posso deixar que as coisas velhas entrem dentro de mim. Louvado seja o nome do Senhor, me faça duvidar daquilo que o Senhor me prometeu. Porque é isso que faz nós sermos homens velhos. Viramos religiosos, não acreditamos que Deus pode fazer. Verdade. O que Ele te prometeu, o que Ele me prometeu. O amor do Senhor acima de tudo. O que Ele tem feito para nós é muito glorioso. Queridos, o que tem preparado, o que Ele tem preparado para nós é algo lindo. É muito mais do que isso aqui. Verdade. Temos que deixar de ser aprisionados aqui. Aleluia. Deus nos chamou como peregrinos na terra. E nós estamos indo para onde? Para o céu. Aleluia. O nosso lugar é lá. É lá. Irei preparar a morada. É lá que o Senhor está. Mas enquanto isso não acontece, homens, mulheres virtuosas, jovens profetas, anciões abençoados, crianças, Deus tem coisas novas para esta igreja. Verdade. Deus tem algo novo para você individualmente. Verdade. Deus tem algo novo para realizar nesse ano nas nossas vidas. Mas para que isso aconteça, depende das nossas mudanças. Para que possamos, para que o que Deus tem preparado para esse óleo, para descer esse óleo, se ele for velho, ele rompe, ele se destrói, ele quebra, ele rasga, porque o novo não consegue ficar dentro do óleo velho. Por isso tem olhos novos, vinhos novos, novidade de vida, novidade de vida, novidade para a tua vida nesse ano. Receba de Deus mudança, mudança espiritual. Louvado
Odres sou eu e você, somos nós. Que nós possamos colocar coisas boas dentro dele. Que nós possamos dar valor ao Espírito Santo que está dentro de nós. Aleluia! Ele chega por ti e por mim com gemidos inexprimíveis. Não deixa qualquer coisa no teu odre, não. Deixa ele ficar novo. Renova ele a cada dia. Seja diferente, não melhor do que ninguém, mas diferente. Porque você vai ver, como eu creio que eu também vou ver, mudança, quadros mudados nas áreas das nossas vidas. Eu gostaria de que você ficasse de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Eu gostaria que o Ministério de Louvor pudesse me ajudar. Sim? Como preciso de ti, você vai adorar o Senhor. Você vai